Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Boa tarde, meus irmãos, que a paz esteja convosco. Estou passando por aqui para deixar uma palavra no momento em que nós estamos vivendo aí essa pandemia, vivendo um momento de praga, de peste no mundo, no momento em que muitas pessoas estão morrendo, perdendo vidas, momentos que tem muitas famílias chorando pelos seus entes queridos, momento de tristeza e de dor, que a morte ela não tem endereço, vamos dizer assim, né, irmãos? Ela não tem dia, ninguém sabe aonde ela vai chegar e a hora que ela vai vir. Nós sabemos que nós podemos dormir hoje à noite, se conseguirmos, né? Se ela não vir antes, mas não sabemos se nós vamos acordar no outro dia. E às vezes, irmãos, nós ficamos preocupados com essa praga, com essa peste, e se preocupamos em não pegá-la, que é claro, todo mundo tem que estar preocupado sim, todo mundo tem que estar usando seus equipamentos, usando álcool em gel, usando sim a máscara, tomando as devidas precauções. Mas, irmãos, o que eu quero deixar para vocês aqui é uma mensagem em que devemos lembrar que eu e você estamos aqui nessa terra de passagem. Se nós não morrermos com uma praga, uma peste ou qualquer outra enfermidade, nós vamos morrer um dia de qualquer maneira, um acidente de carro, um acidente de avião, sei lá, mas de qualquer maneira a morte vai chegar. Por quê? Desde quando nós nascemos, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. E a morte, irmãos, é uma conversa meio dolorida, né? Uma conversa assim, vamos dizer assim, meio sem graça, né? É uma conversa que ninguém gosta de tocar nesse assunto. Mas é necessário falar sobre a morte. É necessário falar o que há de acontecer após a morte. Precisamos estar atentos, precisamos estar, vamos dizer assim, precisamos estar preparados, irmãos. Não existe, quando a gente vai morrer, quando a gente vai nascer, não existe 9 meses de gestação? São 9 meses de gestação para que a gente venha se formar e venha ao mundo, não é? A morte não é diferente. Tem que haver um preparo, nós temos que nos preparar para a morte, irmãos. Nós estamos aqui como peregrinos, vivemos nessa terra, mas um dia nós vamos embora. Nós temos outro lugar para viver. A nossa vida é como eu vi um certo pastor falar numa reunião, que a nossa vida é como eu posso falar, é como uma corda, um barbante branco, bem grande, que é ligado ao trono de Deus, onde tudo vai ser consumado. E na ponta dessa corda existe vamos dizer assim, um pedaço vermelho. Esse pedaço vermelho é pequeno, mas é o pedaço em que nós vamos viver aqui na terra. É um pedaço o qual nós vamos aqui ser gestado no útero de nossa mãe, vamos nascer, vamos crescer, né, estudar, vamos ali conquistar, ter as nossas conquistas, vamos ser alguém na vida. Mas enfim, o tempo vai passar, os anos vão passar, nós vamos envelhecer e vai chegar um momento em que nós vamos morrer, em que nós vamos partir. E dentro disso, irmãos, nós temos que estar preparados para enfrentar esse grande dia. Porque tem pessoas que vivem esse pedaço vermelho do barbante loucamente, preocupados com o dia da manhã. A própria Bíblia nos ensina que eu e você, nós não devemos estar de maneira nenhuma ansiosos pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã a Deus pertence. Com toda a nossa preocupação, com toda a nossa ansiedade, será que nós conseguimos parar a queda de cabelo, por exemplo, da nossa cabeça? Será que nós conseguimos, de repente, falar com toda a nossa ansiedade e preocupação, dizer, cabelo não vai cair mais? Será que você conseguiria? Não. Será que você conseguiria aumentar um palmo na sua estatura? Não. Você não resolveria problema nenhuma com todas as suas ansiedades. Então, infelizmente, as pessoas vivem esse pedaço do cordão, esse pedaço vermelho, mas esquece do resto. Aonde é que nós vamos passar a eternidade? Aonde é que nós vamos chegar após a morte? O que nos aguarda após a morte? Quem está nos esperando? Qual é o ponto que nós vamos ficar? Qual é o lugar que nós vamos ficar? E é dentro disso hoje que eu quero ler uma passagem bíblica aqui com vocês, que está lá em Lucas, capítulo 16, do versos 19
em diante, que diz assim: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Olha lá, esse texto está mostrando para nós duas pessoas: um homem muito rico, um homem que tinha de tudo, que não lhe faltava nada. E nos mostra também um mendigo, o qual não tinha nada, tinha uma vida miserável, o qual os cães vinham lamber as suas feridas. Continuando o texto, o verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormentas, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha lá, meus irmãos. Então chegou um momento em que aconteceu a morte. Chegou o momento em que a morte chegou. O que eu quero deixar vocês atentos aqui pelo seguinte: o rico, ele vivia esplendidamente. O rico, ele vivia muito bem. O rico, ele não vivia preocupado com o dia de amanhã. O rico, ele não se preparou, mas pelo contrário, ele era um cara avarento, um homem que não amava o próximo, um homem que não temia Deus. O rico, irmãos, ele vivia de uma forma que ele achava que ele ia ser eterno, que ele nunca iria morrer. Mas Lázaro, na sua humildade, na sua simplicidade, batia à sua porta, pedindo comida, talvez pedindo água. E esse homem não dava nada a Lázaro. Lázaro, ele queria comer das migalhas que caíam da mesa daquele homem. Então veja a vida desses dois homens. Preste atenção. E depois você reflita a sua vida. Veja a vida do rico, uma vida maravilhosa. Veja a vida do pobre, uma vida miserável. Mas olhando para a vida de Lázaro, nós vemos que ele nunca blasfemou contra Deus. Nós não vemos Lázaro reclamando. Nós não vemos Lázaro ele roubando ou matando para poder comer. Nós não vemos Lázaro fazer isso. Mas do outro lado nós temos um homem muito rico. Um homem que poderia ajudar Lázaro e ajudar também a todos os outros mendigos que estavam ali. Mas ele não queria. Então, irmãos, dentro disso, irmãos, eu quero falar para vocês hoje uma mensagem que eu sempre preguei. Essa mensagem eu gosto muito dela, com um tema chamado: quem habitará nas labaredas eternas? Quem habitará no inferno? Irmãos, o inferno ele é real. O inferno ele existe. O inferno ele não é brincadeira. O inferno ele é lugar de choro, tormento, dia e noite. Olha lá, labaredas eternas é o inferno, que significa Seol, Hades, Tártaro, Guiena, mundo dos mortos ou caverna da escuridão. É um lugar horroroso. O nosso Senhor Jesus falou sobre o inferno. O nosso Senhor Jesus, irmãos, foi o que mais pregou sobre o inferno. O nosso Senhor Jesus foi o que mais alertou sobre o perigo de irmos parar no inferno. Olha lá, Jesus fala sobre o inferno em Marcos 9,43. Olha o que Jesus nos ensina. Marcos 9, capítulo 43. Ele nos ensina o seguinte: e se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Muitas pessoas podem se escandalizar, irmãos. Muitas pessoas às vezes podem falar: mas nossa, nesse momento que nós estamos passando por essa epidemia, por um momento de tristeza, falar sobre o inferno, sim, irmãos. Que é um momento onde eu ou você pode perder sua vida. E se você morrer hoje, para onde você vai? Você acha que dói pegar o Covid-19? Você acha que vai ser terrível morrer com falta de ar? É claro que vai ser. Mas muito pior vai ser morrer sem Jesus. Muito pior vai ser arder no lago de fogo junto com Satanás, o falso profeta.
e o falso profeta e o anticristo. Muito pior vai ser morrer eternamente. Então precisamos abrir os nossos olhos, precisamos nos preparar. Porque, irmãos, o homem que mais falou do inferno foi Jesus de Nazaré. Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele falou muito sobre o inferno, ele alertou as pessoas porque ele veio a esse mundo para nos livrar do inferno. Ele veio a esse mundo para nos proteger daquele lugar maligno, daquele lugar horrendo. O que é o inferno? No inferno, irmãos, ele não existe luz. O inferno, ali tem ausência de amor. No inferno, a ausência de paz, de beleza. Não tem forma nenhuma. O inferno é só escuridão. É um lugar terrível. Lembra que eu falei para vocês no começo a respeito daquela corda? A respeito daquele cordão branco que na ponta havia aquela parte vermelha que as pessoas viviam focadas só naquela parte, mas esquecia do resto? Irmãos, isso é inaceitável. Nós vivemos uma vida aqui na terra pensando só nesse lugar. Pensando só nas coisas materiais, pensando só no carro, na casa, pensando na esposa, no esposo, nos filhos, pensando na saúde, mas e depois? A saúde vai embora, o carro vai embora, a casa vai embora, o esposo morre, a esposa morre, filhos morrem, nós morremos. E após a morte? O que nos aguarda? O que nos espera? Quem estará nos esperando do outro lado? Quem habitará na labareda eterna? Quem habitará no inferno? Quem, irmãos? É parar para se pensar. Nesse momento as pessoas estão focadas. Elas estão focadas no quê, irmãos? Estão focadas simplesmente no Covid-19. Está todo mundo com medo de morrer, claro. Não tira a razão de ninguém. Mas, irmãos, o difícil não é morrer com o Covid. O duro é morrer sem Jesus de Nazaré. Lembre-se que não cai um fio de cabelo da sua cabeça se o Senhor dizer, caia. Lembre-se que Deus está no controle de tudo, que Ele é soberano, Ele é santo do santo, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele nunca abandona o céu. Salmo 23 diz que Ele é o nosso bom pastor, que ainda que nós andarmos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque Ele caminha ao nosso lado, porque Ele anda conosco. Então não temas esse momento de epidemia, não fique com medo, mas tenha a sua vida no altar, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida, coloca a sua vida na mão de Jesus. Não importe com o que as pessoas vão dizer, mas lembre-se, o difícil vai ser você morrer sem Jesus, porque aqui nessa terra nós podemos viver sem Jesus, mas morrer sem Jesus vai ser terrível, vai ser horrível. Olha lá, no inferno a ferida não cicatriza. O inferno é a manifestação da ira de Deus contra o pecado. O inferno, irmãos, lá Jesus mesmo falou, é o lugar onde o bicho não morre e a ferida não sara. O inferno é lugar de choro, ranger de dentes. Irmãos, é difícil morrer enfermo numa cama? É. É difícil morrer num acidente? É. Como é difícil encarar a morte. Mas vai ser mais difícil ainda quando eu ou você ou qualquer um de nós abrirmos os nossos olhos do outro lado e nos depararmos com um lugar aonde nós não queríamos estar. Precisamos estar preparados. Apocalipse 14:10. Olha lá o que o Senhor nos diz. Apocalipse 14:10. Olha o que ele diz aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Ele diz o seguinte. Olha lá. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Meus irmãos, vocês estão vendo muitas atrocidades por aí, não estão vendo? Não estão vendo aí políticos se aproveitando da ocasião? Vocês não estão vendo aí muitos querendo derrubar o governo federal? Nós não estamos vendo uma guerra política em plena epidemia? Nós não estamos vendo acontecer superfaturamento? Que eu posso dizer para vocês, se vocês observar, eles estão se aproveitando da desgraça alheia. O que eles estão fazendo é exatamente o que pode levar eles a morar no inferno.
Eles estão oprimindo os pobres. Eles estão tirando de quem não tem. Eles estão tirando o direito das pessoas de viver, o direito de ir e vir. Irmãos, eles estão se aproveitando do momento em que a população está frágil, o momento em que eles era para estar se juntando, era para dar as mãos, era para estar todo mundo junto, para estar todos unidos contra essa praga, para nós passarmos o momento em que as nações e os governantes era para se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão pelas blasfêmias que tem blasfemado contra Deus e contra o seu Filho. O Brasil é um exemplo disso. Nós vimos que, se eu não me engano, o carnaval desde 2016 aí, o que vem fazendo com o nosso Senhor Jesus Cristo? Colocando o nosso Senhor como homossexual. As blasfêmias que eles têm falado contra Deus. E chega um momento, irmãos, que a conta chega. Chega um momento que a fatura chega e tem que pagar. E a Bíblia diz que no dia do juízo final, o dia que tudo acontecer, como aqui eu acabei de ler, então a ira de Deus será derramada, e esses tais beberão da ira de Deus, beberão da ira do cálice da ira de Deus. Sabe o que significa isso? O inferno, irmãos. Sabe o que significa isso? Morte eterna. Sabe por quê, irmãos? Porque pecaram contra um Deus que é eterno. O inferno, uma vez lá, irmãos, não tem saída. Não tem saída. Temos que cuidar da nossa casa, sim. Temos que cuidar da nossa família, sim. Temos que cuidar do nosso trabalho, sim. Temos que cuidar da nossa saúde, sim. Mas cuide acima de tudo da tua salvação. Não pense que você vai ficar essa menininha bonitinha que você é, esse rapazinho bonitinho que você é. Um dia o teu corpo veio do pó, e um dia do pó ele vai voltar. E a tua alma, para onde vai? Para onde você vai após a tua morte? Veja a vida que você está levando. Comece a olhar para a cruz, olhe para Jesus. E pense, Senhor, se eu morrer hoje, para onde eu irei? Se você morrer hoje, aonde você vai habitar? Nas labaredas eternas? Ou você vai habitar no céu? Você tem amado o próximo como a ti mesmo? Você tem perdoado da forma que é para perdoar? Você não tem feito acepção de pessoas? Você tem estendido a mão para as pessoas? Você não tem julgado? Para pensar. O inferno é um lugar real. O inferno ele é real, ele existe. Precisamos estar preparados. Um dia nós vamos morrer, e eu falo isso, irmãos, eu não falo isso para aqueles, não só para aqueles que ainda não são cristãos, porque crente até o diabo é. Tiago 2,19 diz que o diabo ele crê e estremece na presença de Deus. Eu estou falando isso para os que estão dentro da igreja também, para aqueles que sobem no altar em adultério, para aqueles que sobem em cima do altar em mentira. Eu falo para aqueles que gostam de andar com a Bíblia embaixo do braço dentro da igreja, mas dentro de casa desce o braço na esposa. É um homem avarento, é uma mulher avarenta, é uma mulher violenta, um homem violento. É uma pessoa hipócrita que não vive aquilo que prega. É uma pessoa que dá mau testemunho, que por causa dele os ímpios estão blasfemando o nome de Deus. É momento da igreja despertar, é momento da igreja acordar, porque o inferno ele é real. E o juízo de Deus começa exatamente pela sua casa, pela casa dele. A Bíblia diz que primeiro ressuscitarão os mortos que morreram em Cristo. E logo em seguida, no piscar de olhos, haverá o arrebatamento. Então o julgamento começou por onde? Pela casa de Deus. E se Jesus voltar hoje para você, como é que você está? Você está preparado para passar diante do Mestre? Você está preparado para estar diante do trono branco? Como é que estaria a sua fé? Como é que está a sua vida espiritual? Lembre-se, um dia você vai fechar os olhos. E quando você fechar os olhos, o que te aguarda do outro lado? O que te aguarda? Irmãos, morte eterna. Sabe o que é isso? Séculos e séculos e séculos. Você quer ter uma ideia do que é a morte eterna? Pega um beija-flor, coloque ele no monte mais alto, acho que é o Pico Everest, creio eu que seja, e deixa ele bicando. Quando ele terminar o Pico Everest, você coloca outro. Aí você vai ter uma noção do que é a eternidade. Nunca vai acabar, irmãos. Choro, ranger de dente. Ali vai ter pessoas gritando, Pai,
pastor, mãe, socorro. Vai ter pessoas chamando o nome de Jesus, vai ter pessoas pedindo misericórdia, vai ter pessoas falando que está ardendo, está doendo, está queimando. Mas esse é o lugar que infelizmente essas pessoas pediram para ir. Porque hoje, nesse momento, através dessa live, você está tendo a oportunidade de conhecer a verdade. Você está tendo a oportunidade de saber que o inferno ele é real. E que todos estão preocupados com essa praga, com essa peste, mas o nosso Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 24, ele diz que haveria rumores de guerra, haveria peste, fome, desastres naturais. Isso é bíblico. Mas ele disse, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, para que eu venha buscar a minha igreja. Irmãos, nós temos que estar felizes em espírito, sabendo que a palavra do Senhor está se cumprindo e que a volta dele está perto de acontecer. Ele está voltando, irmãos, ele vai voltar, ele vai vir buscar a sua igreja, esteja preparado. Irmãos, sabe qual a pior parte do inferno? A pior parte do inferno não é o fogo que vai arder, sabe? A pior parte do inferno não é a chama que vai queimar. Lá em Lucas, aonde é o texto nosso, que nós acabamos de ler, Lucas, que nós acabamos de ver aqui, capítulo 16, ele nos mostra qual é a pior parte do inferno. Eu vou mostrar aqui para vocês, para a honra e glória de Deus. Olha lá, Lucas 16, 22. Olha lá, Lucas 16, 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Agora versos 23. E aconteceu que o mendigo, versículo 23. E Noades ergueu os olhos e estando em tormentos, viu, olha lá, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que ele teve lembrança. Significa que ele conheceu Lázaro. E continuando aqui para vocês entender melhor, 24. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu... Irmãos, ele só queria que molhasse a ponta do dedo. E fosse lá molhasse a ponta da língua dele. De tão quente, de tão horrível que era aquele lugar. Mas isso ainda não é o pior. Olha lá. E olha lá. Que molhe a ponta do seu dedo. A Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Porque estou atormentados nesta chama. Agora aqui, quer ver? Versos 27. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Irmãos, a pior parte no inferno não é o fogo, viu? Não é as queimaduras, não é a dor. Sabe qual vai ser a pior parte? É a sua consciência, é a consciência do ser humano. Porque vamos dizer que através dos seus olhos vai passar como se fosse um telão, mostrando por que você está naquele lugar. Sabe essa live que você acabou de ver? Se de repente você, por algum motivo, desistir do Senhor e ir parar no inferno, você vai lembrar dessa live. Você vai lembrar dessas palavras, bem que aquele pastor cabelinho arrepiado lá me avisou. Bem que aquele irmão lá da igreja tal bateu na minha porta ainda ontem, pedindo para mim voltar para Cristo, mas eu não voltei. A pior parte do inferno é que você vai ter consciência, e se tem a pior coisa que tem para nos acusar, é a nossa consciência. É 24 horas a tua consciência dizendo, sabe por que você está aqui? Porque você roubou, porque você estava no adultério, porque você estava na prostituição, porque você matou, porque você não quis o senhorio de Cristo sobre a tua vida, porque você negou a Jesus, é por isso que você está aqui, porque você não quis a salvação que veio dele. A consciência, irmãos, a consciência vai ser a pior parte no inferno, e ainda depois do inferno, irmãos, lá em Apocalipse, quando tudo estiver pronto, quando
o diabo for condenado ali, tudo, o diabo vai ser preso durante 1000 anos ali, a Bíblia nos conta que o anticristo e o falso profeta será lançado no lago de fogo. Aí no final, no juízo final, a Bíblia nos conta que o inferno e a morte serão lançados nesse lago de fogo. Sabe o que significa, irmãos? O inferno era só o cafezinho da tarde, tá? O inferno era só um pouquinho de sofrimento, mas quando chegar no lago de fogo, aí vai piorar as coisas. Para vocês terem uma ideia, o inferno e a morte será lançado dentro desse lago de fogo com enxofre. E ali, Satanás, o grande dragão, o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que não forem achados escrito um nome no livro da vida, arderão em chamas eternamente com as suas consciências, sabendo por que estão ali. O diabo vai saber por que ele está ali, porque ele se levantou contra Deus, porque ele se rebelou contra Deus. Ele vai saber. E todos aqueles que forem para o inferno vão entender porque eu vou estar lá. E eu acabei de mostrar para vocês aqui na Bíblia, aonde o nosso Senhor Jesus nos deixou esse texto, escrito por Lucas, nos alertando que nós vamos lembrar de tudo que nós fizemos nessa terra, meus irmãos. De tudo, até de coisas que você já não lembra mais. Até de coisas que já estão lá para trás, mas que você não se arrependeu. Se você morrer, se alguém morrer no pecado, meus irmãos, o acerto de conta vai chegar. Agora, olha lá, irmãos. Quem que vai para o inferno? 1 Coríntios 6:9, olha o que ele diz. 1 Coríntios 6:9. Olha o que a Bíblia nos diz aqui. 1 Coríntios 6:9. Olha lá, olha o que ele diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 10. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vocês podem entender o risco que muita gente corre de morrer aí fora no mundo? Morreu drogado. A Bíblia já diz. Bêbados. Quem está drogado está que jeito? Louco, né? Bêbado por uma droga. E quem bebe, de repente, bebeu, saiu, foi dirigir. Ah, mas ele era bom, era um moço excelente, isso aqui, mas vivia bebendo, vivia embriagado. Irmãos, morreu embriagado, não digo eu não sou ninguém para juiz. Não sou juiz e não sou Deus. Mas estou dizendo, segundo a Escritura, aí é Deus, é Ele Deus, né? Como é que eu posso falar? É Deus com a sua misericórdia, mas eu estou pregando o que está escrito aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia. A Bíblia é clara. Não herdarão o reino de Deus todos que morrerem cometendo esse tipo de pecado. Esse tipo de pecado. Existe arrependimento no último momento? Claro que existe. O ladrão na cruz se arrependeu. Mas você tem certeza que quer deixar para a última hora? Você tem certeza que vai dar tempo? Você tem certeza que você vai conseguir olhar para o céu no último suspiro e dizer: Pai, me perdoa de todo o seu coração? Ou será que você vai estar tão preocupado com a tua vida, o medo de morrer vai ser tão grande, que você não vai lembrar de pedir perdão? Porque você vai querer prezar pela tua vida. Tá? Olha lá, também lá em Apocalipse 21:8. Vamos lá para o Apocalipse. Olha o que ele diz. Apocalipse 21:8. Glória a Deus. Ele diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. E o que é a segunda morte? Então, meus irmãos, quem não vai herdar o reino dos céus? Olha lá. Quem não vai herdar o reino dos céus e quem vai para o inferno? A Bíblia nos dá aí uma classe de pessoas. A Bíblia diz os idólatras, a Bíblia diz os adúlteros, os avarentos, os sodomia, o ladrão, os beberrões,
os fornicadores, os feiticeiros, os homicidas, os covardes e os mentirosos. Olha o último que ele disse aí. Os mentirosos, irmãos, isso são uma classe, se eu não me engano, aqui dá ali acho que 9 ou 10 tipos de pessoas que não herdarão o reino dos céus, que vão habitar nas labaredas eternas do lago de fogo do inferno. Vocês viram, irmãos, adúlteros, muitas pessoas acham que adulterar é só homem com mulher. Você adultera também, comete adultério quando você simplesmente trai a Deus. Que jeito eu traio Deus? Você trai Deus, se você adorar outro Deus, você está cometendo um adultério. Porque você é a noiva do Cordeiro. Então quando você vai para outro Deus, isso é um adultério, é considerado um adultério. E tem o adultério entre homem e mulher. Aquele adultério em que você está casado, mas você acha que não tem problema. Davi era assim, Davi tinha várias mulheres. Mas vamos lembrar que na cultura lá atrás, era cultura. O rei podia se casar. Vocês se lembram o que aconteceu com Davi porque ele se meteu com Betseba? Se lembram o que aconteceu com o rei Davi? Se lembram o que aconteceu com a família do rei Davi? Davi teve, na família dele, um irmão, um incesto, né? Um irmão que estrupou a própria irmã, né? Amon estrupou Tamar. Absalão, vendo que o pai não reagiu, foi e matou Amon. Não foi? Logo em seguida, Absalão foge. O que acontece mais em seguida? Ele volta depois, quer tomar o trono do pai. Ele pega, o pai foge, ele pega, faz uma cabaninha lá no meio do pátio para que se cumprisse a palavra do profeta Natã, que o que Davi fez às escuras, teria um da casa dele que ia fazer as claras, e fez ali uma cabaninha no meio do pátio do rei, do reinado ali, e fez o que? Se deitou com todas as mulheres do rei Davi, menos Betseba. E a Bíblia foi clara, porque diz que a espada não ia se apartar da casa de Davi. O que acontece logo em seguida, irmãos? O que acontece? O exército de Israel vai para cima de Absalão. Absalão enfrenta, só que Absalão perde a guerra e foge. Joabe, o general de guerra de Davi, pega Absalão de pendurado pelos cabelos numa árvore e transpassa ele com uma lança. Aconteceu morte, dor, choro. Davi sofreu demais, irmãos, por causa daquele adultério, por causa de algo que ele fez. E o castigo final dos adúlteros, o que é? É o lago de fogo, irmãos. É um lugar terrível, lugar de escuridão. Ele diz também aqui sobre o avarento, aquele que gosta demais de dinheiro. Irmãos, não amei o mundo e nem as coisas que no mundo há. Pelo amor de Deus, dinheiro não vai te levar para o céu. Dinheiro não vai comprar a tua felicidade. Dinheiro não vai te dar amor e nem carinho. Mas presta atenção no que o pastor vai dizer para você. Dinheiro é necessário, sim, mas ele não pode ser prioridade na sua vida, pelo amor de Deus. Não seja avarento. Se você pode ajudar, você ajude. Se você pode comprar uma cesta básica, você compra. Se você pode comprar uma Marmitex, você compra. Se você pode dar algo para alguém, doe, dê. Não se apegue a essas coisas, porque amanhã você morre. O teu carro fica aí, a tua televisão de 50 polegadas vai ficar aí. A tua casa de 10, 12 cômodos, com porcelanato no chão, vai ficar aí. Vai ficar tudo aí, o dinheiro que você tem no banco vai ficar aí. E sabe lá quem vai usufruir desse dinheiro. Se o seu esposo vai saber usar, se os seus filhos vai saber usar, se a sua esposa vai saber usar. Quem? Para quê? Então não se apegue, não seja avarento, não ame as coisas, não ame as criaturas. Irmãos, ame o Criador, não ame a criação. É o Criador que você tem que adorar. Você não deve adorar a árvore, adorar o seu carro, adorar a sua mulher, adorar o seu marido. Não, adore aquele que criou a tua esposa, aquele que criou os teus filhos. Adore aquele que deu a inteligência para o homem para fazer o carro que você anda. Adore o Criador, aquele que deu a inteligência para o homem para fazer a sua casa, para fazer o porcelanato que está na sua casa. Adore esse Deus que te deu a oportunidade de ter um emprego bom e poder ter o seu dinheirinho guardado. Mas use esse dinheiro para ajudar o teu próximo. Use esse dinheiro em favor do teu próximo. Olha lá, ele diz que os feiticeiros, os homicidas, os covardes,
E fala também sobre os mentirosos, irmãos. O mentiroso precisa estar atento, irmãos. Tem muitas pessoas que falam, é só uma mentirinha. Não tem problema. Cuidado, vigiar e orar, pois não sabei o dia que o Senhor vai voltar. Cuidado com a mentira. Sabe qual, na Bíblia, a única coisa que Deus deixou destacada, falando que é de Satanás, é a mentira, irmãos. Cuidado, o pai da mentira é o diabo. E todos aqueles que vivem na mentira é filho do diabo. Então vigia. Para de mentir para o seu marido. Para de mentir para a sua esposa. Para de mentir para os seus filhos. Para de mentir para o seu patrão, falar que está doente, não está doente, estava batendo perna, foi lá para pegar atestado. Para! Você é luz, você é a luz do mundo, você é sal da terra, você está aqui para fazer diferença. Cuidado, cuidado, porque um dia haverá um julgamento final. Se pergunte para você mesmo, aonde você vai após a sua morte? Quem habitará nas labaredas eternas? Pare para pensar. Em nome de Jesus, cuidado. O inferno, ele é real, irmãos. Ele existe. O inferno é um lugar onde não tem luz, onde não tem amor, aonde lá, irmãos, lá tem ausência de alívio de dor. Aqui você tem dor, o que você faz? Você vai lá e toma uma Novalgina, não é isso? Vou tomar uma dipirona, não é isso? E a dor vai embora. Mas lá não, irmãos. Uma vez no inferno, sempre no inferno. Lá você não tem alívio de dor. Lá é dor 24 horas por resto da tua vida. Tá difícil aqui? Tá difícil aturar o teu marido? Tá difícil aturar a tua esposa? Tá difícil aturar o teu... Tá difícil aturar o teu patrão? Tá difícil passar pela situação que você está passando? É difícil? Imagine se você tirar a sua própria vida e for parar para o inferno. É pior, irmãos. É pior. Porque aqueles que cometem o suicídio, irmãos, que a Bíblia fala do suicídio, homicídio é o mesmo. A Bíblia diz que os suicidas, eles não entrarão no reino do céu, o homicida. Eu quero dizer para vocês que toda pessoa que tira a vida, ela não quer ir para o inferno. Ela quer alívio da dor. Só que aí é onde o diabo engana muitas pessoas. Não tem alívio de dor. Você só vai aumentar o seu problema. Haverá mais dor, haverá mais sofrimento. Então, irmãos, eu queria terminar aqui deixando para vocês que todos esses que eu acabei de falar para vocês, todos esses, o ladrão, aquele que comete sodomia, irmãos, é aqueles união ilícita diante de Deus. É homem com homem, mulher com mulher, também aqui mulher com cavalo, um animal fêmea ali, uma cachorra com um homem, enfim, é relação de ser humano e animal. Esses não vão herdar o reino do céu se morrerem no pecado, porque é claro, se arrependerem, pedir perdão, se voltar para o Senhor e professar que Jesus é o Messias, claramente ele é piedoso, ele é misericordioso, vai perdoar e em nome de Jesus vai morar no céu sim. Porque o perdão é dele, ele perdoa quem ele quer. Né? Olha lá, ó, Deus não tem prazer, irmãos, na morte do ímpio. Antes, irmãos, ele quer que todos se arrependam. Então, irmãos, passa essa mensagem adiante. Pergunte para a pessoa, se você morrer hoje, para onde você vai? Se você morrer hoje, o que te espera do outro lado? Pergunte para ele. Será que você não vai habitar nas labaredas eternas? Irmãos, quem habitará nas labaredas eternas? Quem habitará? Né? O idólatra, os adúlteros, o avarento, aquele que comete sodomia, o ladrão, os beberrão, os fornicadores, feiticeiro, homicidas, covardes e mentirosos. Então vamos vigiar e orar. Em nome de Jesus, porque não sabemos nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. Vamos aqui fazer uma breve oração, pedindo a bênção de todos vocês. Soberano e eterno Deus, em nome do nosso Senhor Jesus de Nazaré, Pai,
Estamos aqui, Deus, diante da tua presença, Deus, para te louvar, Senhor, para te agradecer, Pai, por mais um dia, Pai, que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, Pai, pela tua misericórdia, Deus, e tua compaixão, Senhor, para conosco. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, essas pessoas que nos acompanharam nesse momento na live, Pai. Senhor, visita, Pai, a casa dessas pessoas, Pai. Os guarda, Pai, os livra, Senhor, de toda seta maligna, Pai, de todo o mal, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, Pai, entre, Pai, no coração de cada um que ouviu, Senhor, e que cada um, Pai, ponha-se a se preparar, Pai, para aquele grande dia, Pai. Que cada um de nós, Pai, estejamos sempre, Pai, vigilante, Pai, para aquele grande dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Um forte abraço. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. E logo vamos estar pondo outra live aqui novamente. Amém? Compartilhe isso, viu? E eu tenho um canal no YouTube, Pastor José Carlos Gueiros. Se vocês puderem se inscrever e me ajudarem lá a chegar na marca de 1000 inscritos, eu preciso, para mim poder fazer culto online pelo YouTube, tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço para vocês.